Nesse momento, você tem a sua independência financeira. A Nanos, na verdade, ela foi criada em 2012, essa empresa, e naquela época a consultoria ela era feita uma consultoria empresarial para empresários do ramo de restaurantes, de lanchonetes principalmente. Eu fazia uma análise se o restaurante, a lanchonete estava em conformidade, como que estavam os relatórios de venda, como que estava a margem de lucro, a gente analisava DRE, CMV. Com o tempo, né, eu fiquei 10 anos nessa área e em 2022 eu migrei para o ramo de investimentos para a pessoa física. Então, dessa consultoria de PJ que tinha tudo a ver com finanças, né, com dinheiro, acabou migrando para essa área de investimentos para a pessoa física. Investimentos para empresários, para investidores em geral. Quando eu deixei de ser um executivo de uma multinacional, eu falei, não, eu vou fazer uns investimentos e achando que eu sabia muito pouco, contratei uma pessoa para fazer isso e me auxiliar. Infelizmente, essa pessoa era uma pessoa de mau caráter e eu acabei perdendo muito dinheiro com essa consultoria aí desse cara. Então, eu falei, bom, eu criei isso, eu criei desse problema, eu fiz um propósito. Agora, na Nanos Consultoria, é o de evitar que pessoas caiam em golpes financeiros. É trazer segurança para o investimento das pessoas. E eu vejo que o sucesso nos investimentos, ele está muito mais ligado à disciplina do que exatamente ao tipo de fundo, ou qual ação comprar, onde vender, qual comprar, muito mais na disciplina, obviamente, de trabalhar com produtos financeiros confiáveis. Esse virou o propósito da Nanos Consultoria e o meu propósito de vida, ou seja, auxiliar pessoas que querem investir a não entrarem em roubada e terem o melhor rendimento possível com a maior segurança também. Uma das coisas que eu aprendi a trabalhar foi com alavancagem por meio de consórcio. Muitas pessoas têm um pouco de desconfiança com relação ao consórcio, principalmente aquelas que tiveram uma experiência ruim, aquelas que chegaram num gerente, né, de banco e o cara falou, pô, eu estou precisando bater minha meta, faz aqui um consórcio aqui do banco. E aí o cara esquecia aquele consórcio, né, o gerente esquecia do cliente como consorciado e não dava lances, não acompanhava o grupo, não dava feedback, não acompanhou o grupo de entrada para saber se aquele grupo de consórcio se adequava bem ao perfil daquele cliente. Então essas pessoas tiveram realmente uma experiência muito ruim com o consórcio. E eu estou aqui para tentar tirar um pouquinho, né, dessa experiência ruim. Por quê? Quando você entende como que um consórcio funciona e como você realmente pode ganhar dinheiro, realmente alavanca, né? Você, antes de entrar no consórcio, você tem que entender o perfil do seu cliente. Se ele quer uma coisa para agora, se ele entende que pode demorar um pouco mais, se é uma coisa que fala, não, eu estou pensando isso aqui como se fosse uma previdência privada, vamos com calma. Então, todo esse perfil aí tem que ser analisado. Quando a gente acha o grupo certo para aquele cliente, a gente entendeu o que ele quer, por exemplo, simplesmente alavancar vendendo cartas contempladas. Então a gente disponibiliza uma plataforma onde ele coloca a carta dele contemplada à venda e ele faz dinheiro na venda da carta contemplada. Ou ele quer contemplar para colocar isso numa plataforma do Airbnb. Um exemplo rápido aqui. Se você pega hoje uma carta de aproximadamente um valor líquido de R$400 mil, né? A gente vai pegar um pouco mais porque a gente vai dar um lance. Você coloca R$200 mil para tirar essa carta, você pega um crédito de R$400 mil. Com R$400 mil, você pode comprar um apartamento que vai te render aí. Hoje eu estou te falando com experiência do que eu tenho de uma parente minha que faz isso. Então vou dar o exemplo dela. Então esse imóvel dela vale R$400 mil e ela tira em média R$7.500 por mês. A gente pegou o faturamento todo e dividiu por 12. Então, quando a gente tira os custos da administração, porque quem faz isso é o filho dela, o condomínio, IPTU, sobra líquido aí por volta de R$6 mil. Então, você colocou R$280 mil para tirar a carta.
e agora você tem uma parcela para pagar. Mas como você deu um lance em dinheiro, essa parcela diminuiu bastante. Então ela está por volta de R$2.000. Então você colocou R$280 mil, paga uma parcela de 2, mas você tem líquido 6. Então você tem R$4.000 líquidos de um investimento que você alavancou. Quem é que vai pagar seu imóvel? O inquilino, né? As pessoas que estão usando o Airbnb. Então, isso é um exemplo de alavancagem por meio de consórcio. Ainda como uma das ferramentas de investimento que nós temos, né, é a plataforma de investimentos do BTG. Nós somos parceiros da Eleva Investimentos e a Eleva usa a plataforma do BTG, na qual eu sou um dos consultores que tem acesso. Então, você abre uma conta no BTG e a gente sugere uma carteira de investimentos. Só que o grande diferencial de você abrir uma conta conosco aqui e não abrir diretamente no BTG é que todos esses bancos, BTG, Itaú, XP, eles têm os assessores. Quem são esses assessores? São os vendedores. Essas pessoas, elas podem ter, não estou dizendo que são todos que têm esse perfil, mas podem ter, na maioria das vezes, conflito de interesses. Por quê? Porque esses produtos que vão ser ofertados, CDB, fundo de renda fixa, o que for, ele paga uma comissão para o banco e para esse assessor. Então existe um conflito de interesse. Será que ele está te ofertando um melhor fundo para a comissão dele ou um melhor fundo para você? Aqui a gente não tem esse conflito de interesse. Por quê? Porque essa comissão volta para o nosso cliente como uma forma de cashback. Ah, Ricardo, você trabalha de graça? Não, óbvio que não. Então nós combinamos antes com o nosso cliente um valor que é pré-determinado, que vai ser um valor percentual da carteira dele. Então, vou dar um exemplo aqui. 0,08% da carteira dele vai ser tirado todo mês e vai ser pago como comissão. Mas isso não tem conflito de interesse. A minha intenção é que o meu cliente tenha o maior patrimônio possível em carteira de investimento. Quando a gente faz uma carteira de investimentos, a gente foca realmente no crescimento dessa carteira, desse portfólio desse cliente. As coisas que nós geralmente usamos na carteira de investimento são renda fixa, que pode ser pré-definida, né, o valor, ou seja, pré-fixado, o valor da taxa de remuneração, ou pós-fixado. Então, um exemplo de uma taxa pré-fixada, no momento hoje que nós estamos gravando esse vídeo, no início de julho de 2025, nós temos taxas aí chegando a 15% até 16% ao ano. Eu já sei quanto que o meu dinheiro vai render no vencimento desse fundo. Pós-fixada, ela pode ser por meio de um IPCA mais um valor percentual, que mais uma vez lembrando que no momento desse vídeo aqui a gente tem IPCA mais 10, por exemplo, ou seja, a variação do IPCA que está atrelada à inflação mais 10%. Então, no ano, ganha-se, além da inflação, 10% a mais. E a gente tem também os atrelados ao CDI, que são percentuais do CDI. Isso é mais uma das ferramentas que a gente usa para dar a nossa consultoria financeira para os nossos clientes. Um outro que a gente usa muito e tem muita aceitação é o investimento em dólar. A gente tem uma parceria com a Dominion Capital Strategies, que é uma empresa sediada nas Ilhas Guernsey, que faz parte da coroa britânica, né? Ela está militarmente protegida pela coroa britânica, mas ela tem o parlamento próprio, ela tem a própria legislação, tem a própria moeda já há 300 anos, né, que é a Libra, e o grande diferencial dessa plataforma e desse investimento, desse local, na verdade, desse centro financeiro que é Guernsey, o grande diferencial é a legislação. Por quê? Porque quando você tem um investimento, mesmo que você tenha no Itaú da vida um investimento em dólar, você vai estar sempre regulado pela legislação brasileira. Então, se acontecer de o governo, de uma hora para outra, falar que você precisa contribuir socialmente porque o governo está precisando, né, o Brasil está precisando, ele pode ir lá e reter o seu dinheiro, como aconteceu, né, na época do Collor com a poupança, né? Então, por mais que esteja em dólar, o problema está na legislação. Uma Avenue, numa Wise, qualquer dessas da vida, você ainda está vinculado à legislação brasileira. Lá não. Lá, se você tiver, vou dar um exemplo aqui de um empresário, digamos que ele tem um problema de um processo trabalhista e ele seja obrigado a pagar um valor altíssimo, o dinheiro está lá em dólar. Esse dinheiro não pode ser usado para pagar isso. Não tem legislação, nenhum juiz
daqui do Brasil pode pedir a remoção daquele dinheiro de lá, porque o dinheiro de lá, segundo a legislação de lá, está protegido, a menos que aquele dinheiro tenha sido fruto de um crime e esse crime rendeu aquele dinheiro. E outra coisa, ele não entra no seu inventário no caso de falecimento, né? Os seus familiares, na verdade, o seu beneficiário, você determina quem que é o seu beneficiário, essa pessoa vai receber esse dinheiro e, no caso, pode até pagar um inventário de bens aqui. Mais um exemplo, a pessoa tem 10 milhões de patrimônio imobiliário no Brasil, 10 apartamentos de 1 milhão, 10 imóveis de 1 milhão cada um. Se a esposa, os filhos, sei lá quem que forem os herdeiros, não tiver pelo menos aí 1 milhão e 500 a 1 milhão e 800 mil reais, eles não conseguem liberar esse inventário, porque esse é o custo legal da coisa, desde taxas, impostos e honorários, vai dar aproximadamente isso. Então, uma pessoa que tem um patrimônio imobiliário, é importante que tenha, num local seguro e livre de inventário, um valor que possa ajudar a família a liberar esse inventário. Esse é um exemplo do que nós temos. A gente usa para várias coisas essas aplicações, seja para custear estudos de filhos no exterior, em dólar. Então, você calcula aí quanto que o seu filho vai gastar para uma faculdade americana. Se forem 60 mil dólares por ano, 5 anos, você vê 5,30, são 300 mil dólares. A gente faz uma programação de aporte mensal para que daqui a, sei lá, se o seu filho tem 5 anos de idade, você vai querer aos 18, então daqui a 13 anos tem que ter 300 mil dólares, a gente faz essa conta reversa e fala, bom, você tem que depositar mensalmente X dólares aí, né, nessa sua conta. É claro que tem os juros sobre juros aí também, a hora que isso atingir os 300 mil dólares, se esse foi o seu objetivo, você quiser parar de fazer o aporte, não tem problema. Antigamente, na verdade, se qualquer pessoa aqui do Brasil quiser fazer um investimento e bater na porta de um banco americano, como por exemplo o BNY Mellon, e chegar lá e falar, eu quero fazer um investimento, ele vai pegar, tá bom, quantos 500 mil dólares você tem? Aproximadamente, tá? É porque para fazer um investimento num banco como esse internacional, precisa ter um aporte grande. Por meio da Dominion Capital Strategies, isso é feito já com a soma do depósito dos clientes. Então, com 10 mil dólares você já pode fazer uma conta investimento, ou com 0 dólares você já pode fazer uma conta poupança. Então, essas contas que ficam na Dominion dos clientes, elas ficam custodiadas exatamente no BNY Mellon, que é o maior banco do mundo. Ele tem 50 trilhões de dólares de dinheiro em custódia, ou seja, essa é a soma do dinheiro que as pessoas têm naquele banco já depositados. Então, se acontecer qualquer coisa com a empresa, por exemplo, com a Dominion, a conta da Dominion, do dinheiro da Dominion, não está vinculado ao dinheiro da conta dos clientes. Então, ou seja, as contas são segregadas. E aí você tem uma segurança, porque se acontecer qualquer coisa com a Dominion, o dinheiro dela está separado do dinheiro dos clientes. Mais uma segurança além da legislação e além do dólar. Essa mais uma que a gente chama de ferramenta para investimentos, a gente tem isso daí. Por outro lado, se a pessoa estiver precisando de crédito, a gente tem aqui na Nanos Consultoria também o Home Equity. Home de casa, equity de cotas, participações, ações, mais ou menos isso aí. Tá? Então, significa que a pessoa às vezes está sem liquidez, ou seja, ela não tem dinheiro no banco, está precisando de dinheiro, mas tem uma casa, um apartamento, um imóvel de aluguel que vale, por exemplo, R$1 milhão. Essa pessoa ela pode pegar aproximadamente 50% do valor desse imóvel, que vai ser avaliado pela empresa nossa parceira. Nós temos 4, na verdade, parceiros que a gente analisa home equity. Então nós temos 4 parceiros que fazem essa análise aí do seu imóvel para fazer o empréstimo. E aí, como eu falei, um imóvel aí de R$1 milhão, você pode conseguir talvez R$500 mil. Isso vai te ajudar, seja a pagar uma conta, uma dívida em que você tenha juros ainda mais altos. Hoje, se você chegar aqui no seu aplicativo do banco, seja Itaú, Bradesco, BTG, e falar, olha, eu quero empréstimo pessoal, você vai ver que você não vai conseguir um empréstimo abaixo de 3%. No Home Equity, você pega abaixo de 2%, porque é IPCA mais alguma coisa. A última vez que eu vi, estava dando por volta de 1,7% no total. Então, é um juros muito bom para o mercado de hoje em dia. O Home Equity é uma ferramenta que a gente usa para o nosso cliente que está precisando de dinheiro, ele está sem liquidez, mas tem patrimônio. Isso é mais uma das ferramentas.
Eu gosto de usar essa analogia com a consultoria financeira. Quem que você acha que tem mais chance de ter patrimônio? Alguém que vai lá e escuta a sugestão do gerente do banco ou do cunhado no churrasco de domingo, ou uma pessoa que procura uma consultoria financeira que explica todo o caminho, que mostra os percentuais, né, das taxas de rendimento? Quem que você acha que tem mais chance de ter esse patrimônio lá no futuro? Então, existe uma pesquisa canadense que mostra, claro que tinha que ser canadense ou americana, né, porque aqui no Brasil duvido que ia ter esses dados para fazer essa pesquisa. Mas essas pessoas que têm uma consultoria financeira, depois de 10 anos, elas têm 4 vezes mais patrimônio do que as pessoas que não fazem nada como consultoria financeira, simplesmente fazem as coisas pela própria cabeça. Vou colocar um exemplo. É um cliente que tem um salário de 15 mil reais. Mas ele sabe que ele vive tranquilamente com 10 mil reais, se ele fizer um ajuste aqui, um ajuste ali, e ele consegue economizar 5. Então, esse nosso cliente que tem 15 mil reais de renda, ele vai comprometer pelo menos 5 mil em investimentos. Então, imagine que você tem uma caixinha aqui que te dá dinheiro de salário e essa outra caixinha aqui que é está começando a criar o seu patrimônio, tá? Então, você vai todo mês fazer aportes para que esse seu patrimônio cresça. E aí entra a estratégia da alavancagem do consórcio, entra a conta em dólar e entra também a plataforma do BTG, como a gente falou. Tá? A partir do momento que você consegue, por exemplo, R$ 1 milhão com essa nossa estratégia, e isso não vai acontecer da noite para o dia, o dia que alguém te oferecer isso. Não, em 1 ano, em 6 meses você consegue ter esse patrimônio. Cara, foge disso, na boa. Tem que ser uma coisa a longo prazo, médio e longo prazo. Então, se você tem aí 25 anos, 30 anos, tem que começar agora, para que daqui a 10 você chegue nesse ponto que eu vou te falar agora. Beleza, você estava vivendo com 10 mil reais, ganha 15 e vive com 10. Então, você está juntando patrimônio. Chega um momento que você conseguiu juntar, seja em dólar, seja em carteira de dividendos de ações, seja em imóveis alugados no Airbnb, um rendimento do seu patrimônio que te rende 10 mil reais. Essa é a grande virada de chave da sua vida. É a hora que você pega tudo o que você trabalha, que você ganha no seu trabalho e transfere para a criação de patrimônio. Nesse momento, você tem a sua independência financeira. O que está acontecendo aqui? Você está vivendo do que você tem de patrimônio, tirando 10 mil reais por mês, porque você já tem esse patrimônio que vai te bancar esses 10 mil reais de rentabilidade e todo o dinheiro do seu trabalho. Esses 15 mil reais, agora você vai usar para criar mais patrimônio. E aí, por que eu digo que é a grande virada de chave? Porque agora você pega 100% dos que você está trabalhando para virar patrimônio. Então, você vai pegar cartas de consórcio para fazer alavancagem, você vai pegar oportunidades de compra de ações que despencaram e tem tudo para subir depois, você vai pegar queda do dólar para poder investir em dólar e aumentar a sua carteira na Dominion. O que acontece se de uma hora para outra você precisar parar de trabalhar? Seja por um acidente, seja por uma questão, qualquer que seja, não acontece nada na sua vida financeira. Por quê? Porque você agora tem o seu patrimônio que você pode viver dele. E depois que você está aposentado ou que você não tem mais esse dinheiro daqui, você não vai viver do tudo que o seu patrimônio está rendendo. Você vai continuar vivendo de um pedaço dele. Então você vai continuar vivendo com pelo menos metade do que ele está te rendendo. Por quê? Porque você está sempre crescendo o seu patrimônio, mesmo não trabalhando. Então, essa é a grande sacada da consultoria financeira, tá? Então, essa foi uma pequena explanação, não tão pequena assim, não tão curta, mas do que nós fazemos aqui por você na Nanos Consultoria, tá? Vem fazer parte dessa família, porque eu digo que todos os nossos clientes acabam virando amigos, né? E isso seria um grande prazer ter você aqui. Uma outra coisa. Como eu falei que o propósito da nossa empresa aqui é evitar que os nossos clientes entrem em furada, entrem em pirâmides, em investimentos que não são legítimos, eu digo o seguinte, eu nem quero clientes que não sejam pessoas boas. Uma vez o meu filho perguntou, ele era pequeno, ele falou assim, pai,
o dinheiro, né? O pessoal fala que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é bom. O dinheiro, ele não é bom nem ruim. O dinheiro, ele potencializa as suas características. Então, se você é uma pessoa boa, você, com o dinheiro, vai fazer mais coisas boas. Se você é uma pessoa caridosa, gentil, cortês, você tende, com o dinheiro, a fazer mais caridade, a ser mais generoso com as pessoas, né? E se é uma pessoa ruim, uma pessoa com mau caráter, né, com má índole, o dinheiro vai potencializar isso também. Então, eu quero trazer pessoas que podem fazer uma diferença no mundo, que vão pessoas boas ficarem cada vez mais ricas, porque isso potencializa. Imagina o tanto de coisas boas que podem ser feitas quando pessoas boas têm dinheiro. Porque o exemplo de tanto de coisa ruim que pessoas más podem fazer com dinheiro, a gente já tem esse exemplo o tempo todo nas ruas, nos jornais, né? E não é isso que a gente quer. O nosso propósito aqui na Nanos Consultoria é fazer com que pessoas boas, de boa índole, tenham cada vez mais dinheiro para que a gente possa realmente fazer uma diferença no mundo e na nossa sociedade. Tá bom? Então vem participar aqui dessa família da Nanos Consultoria. E aí, para entrar em contato com a gente, você pode clicar apontar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui na tela, ou você pode clicar no link da descrição. Ou ainda, se você quiser, o nosso site é www.nanosconsultoria, nanosconsultoria.com.br. Lá você vai conseguir falar com a gente.